Olá, estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. É uma alegria imensa, é uma satisfação ter você. Eu sou Cíntia Rios, já temos estado juntinhas semanalmente aprendendo sobre verdades da palavra do Senhor. Esse grupo normalmente reúne mulheres que desejam aprender mais e ser mais parecidas com Cristo Jesus. Talvez você esteja chegando agora, talvez você esteja pela primeira vez fazendo parte desse grupo e você, tanto você que está chegando como todas as outras, são muito bem-vindas pela audiência, pelo compartilhar, por já ter se inscrito no nosso programa. Lembramos a você que tem sido edificada com essas palavras, para que você compartilhe essas mensagens com outras mulheres. Certamente, a palavra do nosso Deus vai adentrar em muitas e muitos lares das famílias brasileiras. Deixamos aqui então o nosso abraço, nosso carinho para você que tem estado conosco e nós queremos continuar aprendendo da palavra de Deus. Nós agora então vamos iniciar a nossa nova série. Está iniciando hoje, meninas, uma série nova. E talvez você diga aí, Cíntia, qual é ela? Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos dar início hoje a uma nova série chamada Bela aos Olhos de Deus. Qual é a mulher que não quer ser bela? Toda mulher quer ser bela. E quando eu falo aqui desta beleza, eu me refiro a uma beleza diante de Deus. E aí você talvez diga, Cíntia, mas como que isso é possível? Isso é possível se eu e você observarmos e colocarmos em prática as Sagradas Escrituras. Então hoje nós vamos ter o texto base, porque essa série vai ser fundamentada na Palavra de Deus, no livro de Provérbios 31, a partir do capítulo 10, quando nos fala sobre a mulher virtuosa. Então nós vamos estudar um pouco sobre a vida dessa mulher. O que essa mulher fazia? Por que ela é considerada bela de fato aos olhos de Deus? Hoje, de forma especial, nós vamos ver um pouco do seu caráter e do seu valor. O nosso texto base encontra-se, tome nota e me ajude aí, apenas um versículo que está em Provérbios, né? Capítulo 31, verso 10, um versículo bastante conhecido para você que já conhece um pouquinho da Bíblia e que tem uma caminhada com o Senhor. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. É possível eu e você nos tornarmos uma mulher virtuosa? Certamente, o caráter dessa mulher é um tesouro raro. Hoje nós vamos ficar só nesse primeiro versículo, tá? Então eu começo dizendo para você o seguinte: a mulher virtuosa é sim um tesouro raro. Ela é um tesouro raro. Isso é inegável entre nós. Por quê? Porque ela é um tesouro distinto, né? Porque ela é excepcional, porque ela é um tesouro extraordinário. Isso é inegável diante do texto bíblico. Mas ela também é assim uma mulher que nos inspira a desejarmos nos tornar mais parecidas com Cristo Jesus. De acordo com Deus, que é o nosso referencial maior, você e eu podemos sim ser tudo aquilo que aquela mulher foi. Talvez ainda mais, porque ela não tinha todas as informações das Escrituras como nós temos. Então ela serve de inspiração para nós, porque o nosso Deus é aquele que nos capacita a sermos verdadeiramente bela aos seus olhos. Então lembre-se, você e eu podemos ser bela aos olhos de Deus, se verdadeiramente o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, conforme Ele mesmo nos diz. Sendo assim, meninas, nós não precisamos apenas ficar naquela admiração, né? Como se fosse uma mulher distante de nós, muito longe, impossível de chegar até lá.
Nós temos várias mulheres virtuosas também relacionadas nas Escrituras e no nosso dia a dia. Talvez você que esteja aí nos ouvindo seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher que serve de referencial para outras mulheres, seja uma mulher bem parecida com Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida que todas nós precisamos melhorar em muitos aspectos para que nos tornemos ainda mais belas. É por isso que nós vamos nos debruçar diante desse texto de Provérbios 31, a partir do capítulo 10, do versículo 10, desculpe-me, o capítulo é o 31, o verso é a partir do 10. Hoje nós vamos nos deter apenas esse versículo aí, o 10, 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Pois bem, então dizendo isso, eu quero reforçar que nós não precisamos ficar apenas no campo da admiração, mas desejar ardentemente seguir os preceitos bíblicos e poder sim, eu e você, nos tornar bela aos olhos de Deus. Eu e você podemos sim ser essa mulher, porque o nosso Deus há de nos capacitar, há de nos endireitar, há de nos amoldar, há de nos restaurar, há de nos curar, há de nos edificar, há de nos fazer mais parecidas com Cristo, para que essa virtude seja verdadeiramente aparecida nos nossos dia a dias ou por onde nós verdadeiramente andemos. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender então qual é o significado dessa mulher virtuosa, ou pelo menos não dessa mulher, mas da palavra virtuosa. O seu significado pode ser compreendido de uma forma mais fácil, talvez até por questões didáticas. Vamos pensar como os dois lados de uma moeda normal. Tem a cédula, né, em dinheiro, e tem a moeda. Pois bem, pense que esse significado virtuosa pode ser comparado aos dois lados de uma moeda. O que é que teria nesses dois lados? De um lado, olha que lindo o canto dos pássaros, deu para você ouvir? De um lado é uma mulher que tem saúde mental. Você é uma mulher que tem saúde mental? Ai, Cíntia, eu estou quase pirando na batata. Olha, muito cuidado com a sua mente. Nosso cérebro é o comando de todo o nosso corpo. É algo vital. Eu e você, se queremos ser virtuosas, precisamos ter saúde mental. O que seria saúde mental? Bom, são princípios morais, são as atitudes que nós trazemos no nosso dia a dia, não é? É a forma que Deus forja o nosso caráter, nos tornando de fato como um tesouro raro. Por isso que se torna uma mulher virtuosa, porque mulher virtuosa não se acha assim, como é que eu posso dizer, no atacadão, né? Em qualquer lugar. Não, é uma raridade mesmo, mas é algo totalmente possível. Então, quando nós não entendemos o que significa essa palavra virtuosa, fica difícil para a gente conseguir ser. Então, lembre-se de uma moeda, tá? Dos dois lados de uma moeda. Esse primeiro lado, eu estou falando, me referindo à saúde mental, né? E do outro lado seria uma mulher que tem uma saúde física, é uma mulher que tem vigor, que tem eficiência, e aí forma o outro lado. Nós vamos ver essas características muito próprias dentro do contexto desse texto de Provérbios 31, a partir do verso 10, porque aquela mulher vivenciava tanto a saúde mental como a saúde física, né? E aí eu preciso dizer para você que a mulher bela aos olhos de Deus, ela tem algumas características próprias, né? Baseada aí no próprio livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10. Eu vou colocar alguns versículos, não vou lê-los todos, mas eu vou mencionar, baseado nessas características, para que você depois, com calma, na sua casa, possa refletir, tá? A mulher bela aos olhos de Deus é uma mulher santa. É uma mulher que tem pureza. Onde é que você vê isso? Ela é uma mulher virtuosa. Inicia-se aí no capítulo 31, verso 10. Além disso, também a mulher bela aos olhos de Deus é uma mulher honesta. Veja nos versos 11 e 12. O seu marido confia
nela. Então, honestidade também faz parte da vida de uma mulher bela aos olhos de Deus. Mas veja, ela também era uma mulher diligente. O que é uma mulher diligente, Cíntia? É uma mulher que trabalha e trabalha procurando fazer o seu melhor. É uma mulher que trabalhava desde o alvorecer até o anoitecer, né? Administrando seus interesses, inclusive expandindo os seus negócios. Mas essa mulher não simplesmente trabalhava, ela também era uma mulher bondosa. Você é uma mulher bondosa? Como é que a gente sabe que a mulher de Provérbios 31 era uma mulher bondosa? Meninas, lá é muito claro, porque diz que ela tinha compaixão pelos necessitados. Esse é o ponto alto de sua vida, e os seus lábios brotam sempre palavras meigas, fazendo com que essa bondade seja dividida com outras pessoas. Ela trabalhava? Trabalhava. Mas só para ganhar dinheiro? Não. Ela ajudava a suprir as necessidades da sua casa, obviamente, nós vamos ver minuciosamente isso, mas ela tinha com que acudir ao necessitado. Você tem sido uma mulher bondosa? O respaldo bíblico você encontra aí em Provérbios 31, dos versos 20 até o verso 26. Aquela mulher, e a mulher que quer ser bela aos olhos de Deus, a exemplo daquela mulher, que nós nem sabemos o nome, nós não temos o nome dela, nós só falamos assim, é a mulher de Provérbios 31. Nós não sabemos o nome dela. Quando eu chegar no céu, eu vou procurar essa mulher correndo lá no céu, porque eu sou assim, uma admiradora fiel dessa mulher, né? Procuro me espelhar, aprender com ela, mesmo sem saber o nome. Mas nós temos as marcas benditas dessa mulher através do seu modo de viver. Além dessas qualidades que eu já falei para você, ela também era uma mulher parcimoniosa. Que é isso, Cíntia? É uma mulher que tem habilidade de lidar com as finanças. E ela tem a capacidade de cuidar do seu lar e ainda expandir essa propriedade, fazendo com que os recursos financeiros sejam multiplicados. Você é uma mulher parcimoniosa? Veja lá, Provérbios 31, os versos 14 até o 16. Eu acho que alguém deve estar me ajudando a colocar esses versículos aí para quem está chegando agora, não é? Me ajudem aí, meninas. Vocês já fazem isso com excelência aí no chat, né? Aquela mulher de Provérbios 31 também era uma mulher forte no caráter. Ela enfrentava, sim, os desafios da vida, os desafios diários, com intrépida coragem. Analise depois lá Provérbios 31, os versos 25 até 29. Aquela mulher também era uma mulher sábia. A sua vida era pautada na sabedoria. Você é uma mulher sábia? Leia um pouquinho mais sobre ela e não perca a sequência dessa série. Você vai aprender com essa mulher no seu dia a dia, com dicas práticas a como se tornar essa mulher assim. Provérbios 31, verso 26, fala sobre a sabedoria dela. Mas além de tudo isso que nós já falamos, ela era uma mulher consagrada ao Senhor. Ela amava ao Senhor. E o segredo do sucesso de uma mulher é a mulher que teme ao Senhor. Essa sim, ela vai ser louvada. Você é uma mulher que é consagrada ao Senhor? Será que não existem áreas na sua vida que precisam de uma restauração, de uma consagração, de uma santificação? Faça uma autoavaliação sobre a sua vida e veja o que é que está te faltando para que você se torne bela aos olhos de Deus. Essas qualidades que eu falei aqui para vocês capacitam a bela mulher de Deus a administrar sim a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua boca, o seu falar, os seus relacionamentos e também o seu eu. É assim que você tem vivido? Se você nunca parou para pensar em ser uma mulher bela aos olhos de Deus, chegou a sua vez. Vamos aprender juntas? Vem, não falta uma quarta-feira. Nós vamos aprender juntas o que a palavra de Deus tem nos ensinado para que nós possamos verdadeiramente nos tornar, no final dessa série e nessa caminhada, através das Escrituras, uma mulher mais bela aos olhos de Deus. Aí talvez você possa perguntar, Cíntia, tá? E como é que você me mostra que aquela mulher tinha saúde física, né? Ou saúde no corpo?
Como que a mulher de Provérbios 31, meninas, conseguia fazer tudo aquilo que Deus desejava que ela fizesse e ela fazia com excelência? Esse tipo de vida certamente exige de nós um vigor físico, uma mulher que tem vigor, que tem energia. Uma mulher que verdadeiramente consegue dar conta do recado. E eu gostaria de lembrar para você o contexto que aquela mulher vivia. Aquela mulher, meninas, não tinha as facilidades que nós temos no dia de hoje. Você acha que ela tinha uma padaria para ir comprar o pão? Você acha que ela tinha um shopping para ir comprar as roupas? Claro que não. Você acha que ela tinha fogão elétrico, máquina de lavar, liquidificador? O que mais? Celular para mandar um recadinho no WhatsApp, avião para se transportar de um lugar para o outro, já que ela também era uma empreendedora. Claro que não, mas aquela mulher é uma mulher que dá um olé na minha vida e na sua. Bota a gente no bolso, porque ela dava conta dentro da sua casa, fora da sua casa. Ela fazia as vestimentas e não qualquer tipo de vestimenta. Nós vamos observar no decorrer dos estudos que ela fazia vestimenta escolhendo inclusive a cor da realeza. Ela cuidava dela, ela cuidava dos seus, ela cuidava do marido, ela cuidava dos filhos, ela cuidava do trabalho fora, ela sabia administrar os dinheiros, ela sabia, olha, era uma mulher que de fato eu e você pode se inspirar porque é uma mulher bíblica e é uma mulher que verdadeiramente tem uma beleza mostrada nas Escrituras e uma força que certamente vem do Senhor. Então veja, essa força da mulher de Provérbios 31, eu quero colocar aqui para você em ação. Veja aí, ela trabalhava diligentemente com as mãos, veja no versículo 13, todos no capítulo 31, tá? As suas mãos eram diligentes, ela plantava vinha, né? Sabia que aquilo ia ser rentável, era necessidade da época, então no versículo 16 você pode encontrar isso. Também ela manejava o fuso e a roca, no versículo 19. Ela trabalhava desde a madrugada até a noite, você vê isso no versículo 15 até o versículo 18. Ela estendia a mão ao necessitado, trabalhava, tinha o dinheiro, mas também com que acudia ao necessitado, como é praxe de toda mulher reformada, de toda mulher que verdadeiramente já conhece ao Senhor, né? Ela não trabalha simplesmente para ter. Ai, um dia dessa moça, eu tô cansada de trabalhar. Mas você está trabalhando muito porque é uma opção sua para conseguir mais recursos, para ganhar mais coisas, enfim. A mulher de Provérbios 31, ela tinha os recursos, mas ela separava uma parte desses recursos para devolver ao Senhor, como a gente já sabe que o dízimo não é nosso, e também para ter com que acudir ao necessitado. O grande problema é que muitas mulheres hoje em dia trabalham, não conseguem nem mesmo pagar as contas que elas mesmas fazem, muito menos com que acudir ao necessitado. Nem estou falando de investimentos, nem estou falando de fazer multiplicar o dinheiro. Mas aí é outro assunto. Vamos voltar aqui para a mulher de Provérbios 31. Ela tecia roupa para a família, não é? Versículo 21, para o lar, no versículo 22, para si própria, no versículo 22, e também para ser vendida, no versículo 24. Veja que mulher é essa. Ela não era uma mulher preguiçosa, ela cuidava sim do bom andamento da sua casa. Você encontra aí no versículo 27. Com certeza era uma mulher que sabia e que decidiu, né, ter um bom andamento no seu lar. E aí, quando a gente olha o próprio versículo aqui do capítulo 31, verso 10, a parte B diz assim, o seu valor muito excede o de finas joias. Qual era o valor daquela mulher? Vamos dar uma olhadinha? Que valor é esse, Cíntia? Que valor é esse? Do que é que você está falando? O seu valor, o valor de uma mulher virtuosa, diz-nos uma tradução da Bíblia, excede o dos rubis. Então nós vamos pegar aqui um comparativo das traduções bíblicas com algumas joias. Nós estamos falando que o valor dela excede o de finas joias. Então, e os rubis? Os rubis são grandes, né? Por serem muito raros. Chegam inclusive a ultrapassar o valor dos diamantes do peso idêntico. É assim o valor dessa joia chamada rubi, talvez seja a sua de preferência. E nós mulheres sempre gostamos de joias, né?
O seu valor muito excede o das pérolas. Aí a gente fazendo um estudo, uma outra pesquisa, a gente observa, né, em uma outra tradução. Pérolas? Como assim pérolas? Pense nisso, minhas meninas queridas. Em 35 mil ostras, apenas 20 pérolas são encontradas. E dessas 20 pérolas, apenas 3 têm a qualidade de uma pérola preciosa. Oh, pasmem! Por isso que é uma mulher rara. Por isso que excede o valor de finas joias. Não é tão fácil de achar, mas você pode se tornar uma delas. Vamos mais aqui para um outro tipo de joia. O seu valor excede, por exemplo, dos corais, quando a gente fala em joias, né? Afirma outra versão da Bíblia. Os corais são delicadas, né? Flores animais e pouquíssimas têm a qualidade suficiente para serem polidas, inclusive consideradas uma pedra preciosa. Bom, eu já morei muito tempo também em Campo Formoso, né? Tem muitas mulheres aí de Campo Formoso. Nossa cidade é conhecida como capital da esmeralda, né, meninas? Já tive a oportunidade de ir nos garimpos. Existe uma feira chamada Feira do Rato, que é uma feira livre que tem aí em Campo Formoso, onde é negociada inclusive as esmeraldas. Olha, eu estou aqui inclusive com um anel de esmeralda dado pelo meu pai, né? Tenho o brinquinho também, não estou com ele hoje, mas tenho o brinquinho. E olha, a esmeralda também é considerada uma pedra preciosa, uma joia preciosa. E interessante é que a gente não encontra assim a pedra já pronta de uma vez, né? A gente quando pensa em joias preciosas, sejam elas rubis, pérolas, corais, esmeraldas, eu não sei qual é a sua de preferência, né? Escolha aí a sua de preferência. Essas joias cintilantes são raras mesmo, elas são valiosas, elas são difíceis de encontrar, inclusive de se conseguir. E é exatamente essa linguagem figurada que a mãe do jovem príncipe lá, de Lemuel, em Provérbios 31, usa para incutir no filho que a mulher bela aos olhos de Deus possui qualidades extraordinárias. E é assim que ela é encontrada e passa a ter um valor incalculável quando ela verdadeiramente é encontrada. Você deve sim, querida mulher, ser uma joia cintilante. Para quem, Cíntia? Para dentro daqueles que você vive no seu lar. Tudo começa dentro da nossa casa. Para aqueles que enfrentam dificuldades, sofrimento, fadiga, trabalho árduo, tristeza, eu não sei qual é o contexto que você vive, mas eu gostaria de dizer para você que você deve procurar sim ser uma mulher diferente, ser uma mulher bela aos olhos de Deus, ser uma mulher considerada uma joia cintilante, ou seja, uma mulher de um valor extraordinário que faz diferença onde quer que esteja. Ser uma joia na vida daqueles que Deus nos concedeu como bênção é uma ordem de Deus, meninas, para nós. Não é algo fácil, não é? É difícil de ser cumprida essa ordem, mas ela é possível. E Ele sabe que eu e você podemos sim, por meio da sua maravilhosa graça, que é uma graça imerecida, a graça do Senhor Jesus, nós podemos alcançar essa beleza que só Cristo pode dar. Isso não vem de esforço humano, isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, uma das principais características de uma mulher bela aos olhos de Deus é que seja uma mulher santa. Se vem do Espírito Santo, nós precisamos ser e ter uma beleza diferenciada, uma beleza que vem do próprio Deus. Assim como o valor das pedras preciosas aumentam com o passar dos anos ou o passar do tempo, nós, cada uma de nós que desejamos ser belas mulheres de Deus, precisamos ser suas joias, também devemos viver deste modo. Ou seja, quanto mais tempo você caminha com Deus, mais bela você deveria ser. Eu não sei quanto tempo você já caminha com Deus, mas se você já tem uma caminhada maior, a proporção da sua beleza também deveria ser maior. E isso depende muito da maturidade espiritual. Porque o que nós vemos no decorrer e na prática? Muitas vezes, algumas mulheres que têm até uma pequena caminhada com o Senhor,
que alcançou essa graça irresistível de Deus há tão pouco tempo, já tem, através de uma fé operosa, uma beleza mais exposta diante das circunstâncias do que muitas vezes outras mulheres que acabam se acomodando por já falar que já conhece a Deus, mas que nada muda, que não se vê o brilho de Cristo na vida. Então eu gostaria de desafiar você e gostaria de trazer aqui algumas sugestões práticas para te ajudar a intensificar o nosso brilho e iluminar tanto a nossa vida como de todas as outras pessoas que nos cercam. Vai servir para nós e vai servir para os outros. Dicas práticas do nosso dia a dia. Gostaria de deixar aqui para você. Primeira coisa que a gente tem que pensar, precisamos aperfeiçoar as nossas habilidades. Mulher, você que está aí, casada ou solteira, ou viúva, ou divorciada, você que é mulher, nós que somos mulheres de Deus, necessitamos aperfeiçoar as habilidades necessárias para dirigir inicialmente a nossa casa. Tudo começa dentro do nosso lar. Por que eu estou falando isso? Porque tem mulheres que querem ser uma bênção lá fora, e até são, mas dentro da casa é uma pedra desvalorizada, que não tem brilho, que não é precioso, que não é belo, e nós não queremos viver assim. O nosso primeiro campo missionário é dentro da nossa casa. Isso tem que ficar muito claro na nossa vida. É aqui, no nosso lar, que nós começamos a glorificar a Deus. É aqui no nosso lar que nós vivenciamos as nossas lutas, mas que nós também sabemos que o nosso Deus tem promessas para nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e nós não queremos desistir de ver todos os nossos servindo ao Senhor, a começar de mim, a começar de você. Então, para isso nós precisamos cuidar do lar, administrar o dinheiro, administrar o nosso tempo. São dicas práticas que a gente deixa aqui para você, certo? Primeira coisa, aperfeiçoar as nossas habilidades. Onde? Cuidando do lar, administrando o dinheiro e administrando o tempo. Nós temos, na série passada, Decisões Acertadas, um estudo inteirinho de mais ou menos 1 hora sobre esses 3 aspectos da vida, procurando ser uma boa dona de casa, procurando administrar bem o dinheiro e também procurando administrar o tempo. Então você pode dar uma fugidinha depois, uma olhadinha lá para rememorar, para reaprender aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Uma segunda coisa que eu gostaria de dizer para você que deseja ser bela aos olhos de Deus, desenvolver estabilidade emocional. Para sermos essa joia cintilante, nós devemos estar emocionalmente estáveis. Minhas queridas mulheres, meninas, amigas, colegas que aí estão. Como vivemos um cenário de mulheres desequilibradas emocionalmente. Se nós desejamos ser mulheres belas aos olhos de Deus, nós precisamos ter, ou pelo menos estar, com uma emoção estável. Ou seja, desenvolver. Você precisa procurar desenvolver uma estabilidade emocional. Afinal de contas, é a dona de casa, é a mulher solteira, casada, divorciada, viúva, quem determina o clima emocional de todos os que moram sob o seu lar. Não é assim? Quando você acorda de mau amor, como diz algumas mulheres, né? Eu sofro do mau amor, do mau humor. Muitas vezes ela fala que é o mau amor. Você coloca assim, o clima fica pesado para todo mundo. Quando você está agoniada, irritada, desequilibrada emocionalmente, fica complicado ter algum dos outros componentes do lar ajustados. Então, eis aqui 3 sugestões para você adquirir estabilidade emocional. O nosso Deus deseja que eu e você tenhamos estabilidade emocional, ou seja, sejamos mulheres equilibradas emocionalmente. Como andam as suas emoções? Você não pode deixar que a emoção domine a razão. Se você inverter essa ordem, todo ser humano, inclusive nós mulheres, somos dotados de razão e emoção, dentre tantas outras coisas. Mas a razão deve vir sempre em primeiro lugar. Se você for tomar suas decisões
baseada nas suas emoções, você está falida. Você nunca vai ser bela aos olhos de Deus. E se você pensar um pouquinho e recordar, muitos dos nossos erros, dos seus erros, foram porque, e não foram acertadas, foi porque você não ponderou essa estabilidade emocional. Você simplesmente falou o que queria, fez o que queria, enfim, pensou o que queria e não pôde ter um domínio sobre a área emocional da sua vida. Como andam as suas emoções? Se eu e você desejamos ser belos aos olhos de Deus, nós precisamos ter sim e desenvolver esta estabilidade emocional que o nosso Deus nos dá. Ele é o nosso maior exemplo. Bom, vamos para algumas, 3 sugestões vou deixar para você nesta área para você adquirir estabilidade emocional. Primeiro, domine a arte de ser tolerante. Você é uma mulher tolerante? Segundo, domine o seu temperamento. Depois, domine a sua língua. Vai ajudar bastante se você observar essas 3 áreas. Você vai ser uma mulher equilibrada emocionalmente. Vamos poder falar um pouquinho mais sobre essas 3 sugestões aqui, dicas, né? Domine a arte de ser tolerante. Esta tolerância significa o quê? O que é uma mulher tolerante? É uma mulher que tem resignação. E o que é resignação? É uma mulher que se sujeita a manter-se de maneira paciente às circunstâncias adversas da vida ou às contrariedades da vida. Aprenda a ser uma mulher resignada. Se você só estiver estável quando tudo estiver bem, você não pode ser considerada uma mulher emocionalmente equilibrada. Ou seja, o contrário disso seria uma mulher desequilibrada. E uma mulher desequilibrada emocionalmente não é uma mulher bela aos olhos de Deus. Então o Senhor deseja que nós sejamos equilibradas emocionalmente. Você precisa procurar se conhecer. Se proponha, minha querida mulher, enfrentar os desafios da vida com mais tranquilidade, com mais determinação, com mais segurança no Senhor, com mais serenidade. Não se deixe dominar pelas emoções. Afinal de contas, a mulher que se deixa dominar pelas emoções é um problema sério que ela enfrenta diariamente. Se a gente falar do próprio culto, né? Se você for, o Senhor não veio para que a gente possa sentir emoções, inclusive no culto, né? Tem gente, esse culto foi assim, eu senti, né? Não, o culto, o Senhor veio para que a gente preste culto a Ele de forma agradável, de forma racional, como Ele nos diz, de forma equilibrada, de forma inteligente, porque o Espírito Santo de Deus não veio para que a gente sentisse esses desajustes emocionais. E Ele tem interesse em fazer de mim e de você uma mulher equilibrada, uma mulher que verdadeiramente glorifica a Deus. Então essa é a primeira palavra que eu queria deixar para você. Depois, domine o seu temperamento. Eita, coisa difícil, não é? É difícil dominar o temperamento, não é verdade? Bom, temperamento, o que significa isso, Cíntia? Cabeça quente, raiva, vamos pensar aqui em algumas coisas, né? Pavio curto, tem mulheres que não têm, Cíntia, eu tenho pavio curto. Tem outras que dizem assim, Cíntia, nem pavio eu tenho mais. É tão agoniada do juízo que nem pavio tem mais. Sobre temperamento, a palavra de Deus nos diz algumas coisas sobre uma mulher que quer se tornar forte. Como é que uma mulher que quer se tornar forte, ou seja, que domina o seu temperamento, ela deve ser? Ela deve ter ânimo sereno. Depois você lê Provérbios capítulo 14, versículo 30. Depois ela sabe como esperar. Você é uma mulher que sabe esperar? Ai, meu Deus, me ajuda a esperar, mas me dá logo que eu fico impaciente. Calma, tudo tem um tempo determinado na vida. E o Senhor não vai adiantar nem um punhado da nossa vida. Aguarde, aprenda a aguardar no Senhor. Seja uma mulher que aprende a esperar. Uma mulher que domina o seu temperamento é uma mulher que não fica discutindo por coisas vãs. Como temos uma leva de mulheres que ficam discutindo nas redes sociais, discutindo de forma física, também presencial. Aquele tipo de mulher barraqueira, sabe? Essa não é uma mulher bela aos olhos de Deus. Deus não nos chamou para isso. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Depois você leia. Se você quiser verdadeiramente dominar o seu temperamento, volta a repetir. Tenha ânimo sereno, saiba esperar,
não fique discutindo e tenha domínio próprio, que é fruto do Espírito. Provérbios, capítulo 25, verso 28. Olha quanta riqueza nós podemos aprender apenas nessa área aí, quando a gente fala do valor dessa mulher que deseja ser bela aos olhos de Deus, à luz das Escrituras, fundamentada aqui na palavra de Deus, tendo como exemplo a mulher de Provérbios 31. Uma outra coisa que nós precisamos saber e fazer é dominar a língua. Você é uma mulher que domina a sua língua, querida mulher. Minha irmãzinha em Cristo, cuidado. A boca não pode servir de fonte de maldição, não pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Nós precisamos dominar a nossa língua. Primeiro a gente pensa, depois a gente fala. Existe uma ordem e nós não podemos interferir nela ou inverter essa ordem. Bênção e maldição não devem proceder da mesma boca. Tiago, capítulo 3, verso 10. Nossas palavras podem ferir como espada, ou assim como as nossas palavras podem trazer conforto, podem trazer consolo, pode trazer edificação. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que nós devemos falar somente aquilo que edifica. Se quisermos levar o brilho da beleza de Deus para dentro da nossa casa, nós precisamos colocar em prática outros provérbios sábios. Quais eles? Falar menos. Veja lá, Provérbios capítulo 10, verso 19. Até aquele que não fala nada é tido como sábio. Então por que você anda falando tanto? Se não vai edificar, o menos é mais. Fique em silêncio, ó, boquinha fechada. Falar só depois de meditar sobre o que nós vamos dizer, ainda em Provérbios capítulo 15, verso 28. Falar o que é doce e agradável. Como nós mulheres precisamos aprender sobre isso. É tão bonito a gente ter a doçura no falar. É fácil? Não, principalmente quando as situações não favorecem. Mas esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Essa série vai ser muito desafiadora para mim e para você. Mas nós vamos olhar à luz das Escrituras, porque nós queremos falar de forma agradável, de forma que glorifique a Deus, de forma que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Você pode olhar depois aí na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 16, dos versos de 21 a 24. Então vejam, observe, se nós queremos verdadeiramente desenvolver estabilidade emocional, já estou chegando no fim, vamos recapitular aqui. Nós precisamos dominar a arte de ser tolerante, nós precisamos dominar o nosso temperamento, nós devemos dominar a nossa língua. Isso tudo só é possível pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas é totalmente possível ser bela aos olhos de Deus. Eu gostaria de ler um convite à beleza para você. Você também deseja ter essa beleza prática e essa força interior de Deus em sua vida, minha querida irmã? Sim? Deseja ser bela aos olhos de Deus? Você deseja ser uma joia cintilante que leve o brilho à vida de outras pessoas? Essa rara beleza de caráter é tão difícil de ser adquirida quanto a beleza das joias que tanto apreciamos. As pedras duras e em estado bruto precisam ser lapidadas. Todos os seus defeitos, tudo que é desagradável ao olhar precisa ser retirado. Depois de lapidadas, essas pedras são polidas para que elas possam ter mais brilho, para que suas cores verdadeiramente sejam cintilantes ou cintilem. O nosso brilho surge, pelo menos, desta forma, quando Deus aperfeiçoa o processo de beleza na minha vida e na sua vida. Conforme eu falei para você, né, sobre as esmeraldas lá da minha terra, em Campo Formoso, cidade querida e amada que eu morei há tantos anos e que tem tantas mulheres aí, um abraço especial para vocês, inclusive da minha família, e eu mostrei para vocês esse anel de esmeralda aqui que eu tenho, vejam bem, não aparece a pedra já assim direto. A pedra de esmeralda ela é revestida de uma pedra escura chamada maracacheta,
e ela é polida e ela é trabalhada. E quando ela é polida e trabalhada, assim como Deus faz na nossa vida, aí é que o brilho começa a chegar, aí é que o seu valor começa a aparecer. Então, querida mulher, não desista. É totalmente possível eu e você sermos, sim, belas aos olhos de Deus. E eu gostaria de encerrar deixando um abracinho especial para algumas que aqui estão conosco, pelo menos de uma forma geral, algumas sinodais, algumas pessoas que já têm nos acompanhado. Quero deixar um abracinho especial para a Sinodal Noroeste da Bahia, Sinodal aí da Bahia, né? Pelo qual tem muitas mulheres aqui nos acompanhando. Inclusive, dia 28/9 estarei falando para a SAF de uma delas, aí em Serrolândia, né, Deia? E todas as demais irmãs. Estaremos, se Deus nos permitir, com vocês. Também gostaria de deixar um abraço especial para a Sinodal Sudoeste de Goiás, inclusive para o presbítero Elber, que é secretário presbiterial e sinodal. Estamos aí nos ajustando para ver uma data, né, meu querido? Todas as mulheres que fazem parte dessa sinodal sejam e sintam-se abraçadas e muito bem-vindas no nosso meio. Um abraço muito especial para a minha sinodal, que eu sou presidente já há alguns anos, Sinodal Sul do Brasil, né? Essa semana Farroupilha, não poderia deixar nenhuma de vocês de fora. Vocês moram aqui também, ó, no meu coração, fazem parte da minha vida. De forma especial, a minha comissão executiva da Sinodal Sul do Brasil. Aliás, estaremos reunidas, se Deus quiser, nesse final de semana, para planejarmos, para dar treinamento sobre liderança, para aprendermos e poder servir melhor ao nosso Deus. Também gostaria de deixar um abraço especial para a Sinodal de Brasília, na pessoa aí da Magali, né? Sinodal Brasília, a sua presidente a Magali. Também estamos vendo uma data, né, Magali, para nos encontrarmos. Que Deus continue abençoando vocês. Eu sei que muitos de vocês nos acompanham e isso é uma satisfação imensa para o nosso coração. Um abraço muito especial para vocês. Também para Maria Elza, que é presidente da nossa central aí de Brasília. Um grande abraço para você. Todas as sinodais da região sul do Brasil, não apenas aqui do Rio Grande do Sul, mas do Paraná, Santa Catarina e aqui o Rio Grande do Sul. Também gostaria de deixar um abraço especial para as nossas queridas da SAF aí, da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Agora no final de semana, primeiro final de semana de outubro, estaremos aí, não é, Sandra? E tantas irmãs que nos acompanham presencialmente, se Deus nos permitir, para aprendermos inclusive sobre esse tema, bela aos olhos de Deus. Se Deus quiser, estaremos juntinhas. Também, ainda em outubro, para uma SAF querida especial também em São Paulo, se Deus nos permitir, a convite de vocês, estarei aí falando na Igreja Presbiteriana da SAF Betel. Nossa querida Rívia, esposa do pastor Samuel, um grande abraço para você, minha amiga. E logo, logo agora, ainda em outubro, se Deus nos permitir, estaremos juntinhas. E um abraço para um casal especial que sempre nos acompanha. Quem é? Dona Edith, a mãe da Sandra, e o seu Nildo. Nós temos sim homens nos acompanhando, né, seu Nildo? Aí em Palmares, Pernambuco, padrasto da Sandra, um abraço especial para o senhor. Que Deus lhes abençoe. Eu aguardo por todos vocês na próxima semana para aprendermos um pouco mais sobre como sermos belas aos olhos de Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir.